Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. E o meu convidado de hoje é Christian Quelletti. Ele é CEO e fundador da AlphaKey, uma gestora de ações aqui do mercado brasileiro. Quelletti, tudo bem? Tudo bem, e você, Ralph? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. A gente agradece muito a oportunidade de estar falando com você, com o programa Café com o Investidor, aqui na Neofeed. Vamos lá então. Eu sempre começo o programa perguntando como surgiu a AlphaKey. Essa é uma história legal. Eu tenho 25 anos de trajetória no mercado financeiro. O cabelo está ficando branco já tem pouco, mas enfim, a gente está ganhando bastante cancha aqui. E eu nasci para o mercado financeiro, sou engenheiro civil de formação e administrador. O pessoal já deve saber, alguns que me acompanham. E nessa época que eu estava me formando, meu pai tinha uma construtora, ia relativamente bem, e foi inventar de fazer uma obra para uma estatal, a primeira vez que ele resolveu sair do mundo privado para o mundo público, e aí realmente ele teve um problema, não pagaram ele, e aí ele quebrou, as dificuldades vieram, e aí eu tentei ajudar ele, e era bem difícil. Adorava o mercado financeiro, já fazia engenharia civil e tinha alguns amigos no mercado, e acabei fuçando ali, operava na física e caí naquela época numa empresa que chamava Hedging Grifo, que estava começando a fazer sucesso, que tinha talvez o gestor mais proeminente do mercado e que já tinha ganho um bom dinheiro em 97. Que é o Luiz Stuhlberg. Que é o Stuhlberg, um abraço para ele, faz tempo que não vejo, muitos dos meus sócios, eu tenho visto alguns. E a Hedging Grifo é um celeiro de muitas gestoras do mercado brasileiro. De fato, acho que tem gente competente ali que eu conheço muito e que acabou saindo para fazer carreira solo depois. Eu trabalhei muitos anos ali ainda, antes de fazer carreira solo. Mas eu vejo meus pares tanto em multimercados como em imobiliário e em renda variável também empreendendo. E dali eu virei sócio da Hedging Grifo, foi uma trajetória muito legal, sempre no mundo de equities, de ações Brasil. Fiquei até, a venda foi 2006, 2007, eu tinha 33 anos, gostava muito, amava o que eu faço, amo até hoje, e a minha intensidade não mudou. E fiquei até 2010, 2011, quando se completou o período de apuração do resultado. Cheguei para o presidente do Credit Suisse na época e fui o primeiro a levantar a mão que queria trabalhar lá, e a gente começou a fazer a integração. Eu fui o primeiro aí, fui lá trabalhar com eles também, fazendo ações Brasil, do lado da corretora, e um período muito bom até 2014 e 15, e quando chegou 2016, 17, eu senti que eu estava bastante preparado depois de 15, 16 anos para empreender, para tomar decisão e para investir em ações Brasil, e faz 8 anos que a gente faz isso com um time muito bom. Quando que surgiu a AlphaKey, então? 16 ou 17? Em 2017 eu saí do banco, pedi ao longo do ano para me retirar, uma transição que foi saudável, foi feita ao longo do tempo, e em 2017 eu comecei a me preparar junto com o apoio de um family office, que é o family office da Cosan, que me deu todo o suporte, que junto comigo, com os investidores, com os sócios, botaram dinheiro em 2018 para a cota 1 do fundo. Então a gente começou em 2017 e 2018 a cota 1 veio, então a gente tem 8 anos aí praticamente de empresa fazendo 100% ações Brasil, diversos produtos. Quanto você tem sob gestão? Quantos fundos vocês estão trabalhando hoje? A gente trabalha mais ou menos com 5, 6 produtos. Os principais são o long bias, que ele se chama AlphaKey Ações, mas ele é um long bias. É um fundo que teve bastante sucesso nos últimos anos, começou muito bem, depois foram anos difíceis, 21, 22, mas 23, 24 a gente sobe 45% combinado. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Tem os long and short neutro, que eu acho que é uma estratégia muito legal para esse mercado agora incerto, etc e tal. Então, são volatilidades menores. Um é 3% de volatilidade, outro é 5%, que é o Long and Short Plus. E temos produtos FIAs, que são os long onlys para institucionais, e alguns produtos específicos quando a gente vê uma oportunidade de uma empresa que é pequena, e a gente abre um fundo separado, com prazo de resgate mais longo, que a gente vê uma oportunidade. Grande sucesso do ano passado, a história do ano passado, do Get Ninjas. E esse ano a gente montou um novo fundo, a gente vai falar sobre ele também, que é bem legal, mas aí é bem no fundamento. Empresa que a gente acha que está muito errada na precificação. E você falou que o Family Office da Cosan foi um dos investidores. Tem outros Family Offices que investem com vocês? Tem. Nós temos, dentro da base, Ralph, a gente tem
em torno de 60%, 70% em 4 ou 5 family offices, acho que agora 5, que são, vamos dizer, os grandes alocadores da gente, mas também o pessoal de fundos, então os grandes bancos, os grandes alocadores, os family offices. A gente é pouco exposto ao varejo, eu gostaria de estar um pouco mais exposto, a gente está fazendo um bom trabalho com o varejo, eu acho que o varejo sozinho hoje em renda variável, com esse mercado muito difícil ganhar dinheiro, a gente acha que consegue fazer melhor. Então, a gente tem captado junto ao varejo, mas eu diria que o varejo é 10% hoje dos nossos quase 500 milhões, a gente tem captado, no long and short principalmente, e temos crescido. Family offices são mais ou menos entre 2/3 mais ou menos, e o resto são os alocadores. Você pode citar o nome desses family offices? Que famílias são que estão investindo com vocês? A gente pode. Temos a Cosan, temos o Grupo Votorantim, um abraço para a turma lá também, que sempre nos deu apoio. Temos o pessoal da Paulate, já tivemos também posições grandes, e eu acho que nem foi por incompetência nossa. O pessoal da Boticário também sempre nos deu um baita apoio, então também a gente tem uma parceria muito grande com eles, gosta bastante. E alguns outros family offices que, enfim, estão em vias de investir e devem entrar, então a gente agradece esse pessoal que sempre nos deu apoio e aos investidores e alocadores também. Quelete, no momento que a gente está gravando esse programa, há uma semana atrás, o governo anunciou um pacote de corte de gastos que veio com uma surpresa para o mercado financeiro, junto com a isenção de imposto de renda de R$5 mil e, somado a isso, com a taxação dos super ricos para quem ganha mais de R$600 mil por ano. Eu não vou nem pedir nesse momento uma avaliação sua sobre o pacote, a gente fala sobre isso depois, mas eu queria entender que desde então o mercado ficou ruim. O dólar explodiu, a bolsa caiu. Então, assim, qual que é a perspectiva que você está vendo para a bolsa diante desse cenário agora que está claro o que o governo pretende fazer em relação a corte dos gastos? Essa é uma pergunta muito boa, Ralf, porque, assim, pessoal, a gente tem que... Eu acho que mudou a percepção de risco Brasil depois da semana passada. Eu acho que a confiança e credibilidade se deterioraram. Eu acho que a palavra principal aqui, acho que é confiança e credibilidade. Então, o nível de risco, de prêmio de risco aumentou, os juros futuros subiram, o custo de capital vai subir e os investidores, o mercado como um todo, e o mercado aqui se entendam que é um mercado, são os domésticos, os internacionais, todo mundo faz parte do mercado, vão pedir um prêmio maior para se investir em ações, porque provavelmente a taxa de juro vai para 13%, 14% aqui no Brasil, é isso que os juros futuros estão indicando. Então, o que eu vejo nesse momento? Hoje existe uma corrida para quem precisa, tem que investir em ações para um portfólio mais defensivo, e aí você vai naturalmente para as empresas que têm receita em dólar, que esse dólar realmente deve ficar num patamar mais alto por conta do que aconteceu no doméstico, da evolução da trajetória aqui fiscal e também por conta do cenário internacional, da vitória do Trump. Estruturalmente, isso deve levar um dólar mais forte. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Então, essa combinação aqui é ruim para as moedas emergentes, no sentido de elas vão continuar mais depreciadas. E aí você vai para as empresas que têm receita em dólar e custo em real. Que aí você realmente tem uma proteção, né, das exportadoras dentro do teu portfólio. Mas não dá para ter tudo. Então, uma parte do portfólio vai migrar para isso, já era isso no nosso caso, então nós conseguimos defender bem. Mas o resto, aí você vai para as empresas domésticas. E quando você olha as domésticas, aí eu acho que claramente, eu vejo claramente isso se o juro vai ficar mais alto por mais tempo, aqui no Brasil, claramente a gente não pode investir hoje em empresas que têm pouco poder de repassar preço e muita dívida. Isso é claríssimo para mim. Por quê? Porque todo mundo tinha no modelo que o juro, até 2 meses atrás, ia ser talvez 11%, 12% ao longo do ano que vem. Juro médio, entre 10% e 12%. Se o juro for entre 13% e 14%, o juro médio ao longo do ano que vem, for 200, 300 bases mais alto,
Pega uma empresa, e eu vou citar alguns nomes aqui, eu acho que é fácil entender, que tem dívida. Por exemplo, uma Ânima, que a gente até gostava, não tem mais, por conta da estrutura de capital da empresa agora, que tem, sei lá, 3 bi de dívida. Se é 3 bi de dívida, e ela está pagando 3 pontos percentuais a mais agora do custo de dívida, do que a gente achava que ia pagar, então 3% a mais em 3 bi, mais ou menos, são 100 milhões de reais a mais de despesa financeira. E ela vai ter 200 milhões na nossa conta de lucro ano que vem. Teria 200 e pouco. O lucro cai pela metade. Então o pessoal que achava que ela estava negociando a 4, 5 vezes o lucro que era a gente, na verdade ela está mais para 8 vezes o lucro. Então já não é uma barganha. Então nós temos que tomar cuidado com essas empresas, né, porque algumas estão muito alavancadas. E aí a despesa financeira vai matar o resultado do ano que vem. Então não estejam nesse tipo de empresa nesse momento. Nada. Aonde tem que estar? No doméstico. Nas empresas de energia, que estão te pagando inflação mais 11, 12, 13, 15, 16, talvez no caso de Eletrobras. Aqui eu acho que você tem uma proteção, né? É um bonde, como se fosse que está te pagando mais. Eu gosto de shopping, as NTNB estão abrindo, mas o shopping está pagando muito mais do que uma B, uma Multiplan, uma Iguatemi, uma Allos. Eu gosto de algumas domésticas que não têm dívida, construtoras de baixa renda, construtoras de média renda, como a Cirela, que eu nunca vi num múltiplo tão baixo. Então, seletivamente ir para empresas pouco endividadas, que tenham certa proteção contra a alta da inflação, ou tem uma estrutura de capital adequada para o cenário que a gente vai navegar em 2025. Por 2025 inteiro, Kelete, não sei, não creio. Eu acho que o começo talvez seja difícil, vamos falar sobre isso. Quem vai ser o comprador de bolsa no começo de 25? Pois é, essa é uma pergunta. Com o Pois juro é. indo para 13, 14, quem vai comprar bolsa em 2025? Então, o que a gente olha todo dia ali, isso não é muito difícil responder, né, Ralf? Porque é pessoa física? Eu não acho. São os fundos de ações? A gente está captando alguma coisa aqui, mas longe de ser uma massa crítica suficiente para fazer o mercado mudar de patamar. Inclusive tem gente perdendo, tem gente, né, captando. Eu acho que é meio que um net negativo até. Então, infelizmente, não vai ser daqui. Os fundos de pensão, eventualmente nas realocações de começo de ano, podem fazer um movimento para a Bolsa? Pô, Eles estão cada vez mais alocados em renda fixa. exato. A LTN está pagando, sei lá, 13, 14%. É. A NTNB está pagando, já começaram a comprar 5, 6, 7, mas enfim, dificilmente vão fazer uma alocação grande em bolsa. Eu acho que, como eles olham a longo prazo, deveriam aumentar a exposição, dado que eles estão exposição baixa, porque 25 pode acontecer bastante coisa, principalmente no segundo semestre, cenário eleitoral. Já olhando para 26. E o único cara que pode fazer a diferença é o estrangeiro. E aí nós temos que ver como começa o governo Trump, quais são os tipos de medidas que eles vão tomar e os impactos para os mercados emergentes. Eu acho que o Brasil é menos impactado do que muitos outros emergentes, principalmente, né, México e China. Mas aí a gente tem que ver se o estrangeiro sobra algum dinheirinho para nós aqui. Porque o dólar tá muito depreciado, que a bolsa está muito barata em dólar, etc. e tal. Pode ser que seja um trade, alguma coisa, mas estruturalmente eu acho que quem tem comprado bolsa é uma entidade só, que são as empresas. Elas têm, via as recompras de ações, comprado muito e estão tirando o free float, estão enxugando o free float do mercado. Então, fora as deslistagens, tem muita empresa recomprando ação, o que significa que o dia que virá, em que momento, não estou torcendo não, mas só para dizer que na hora que virá, vai ter pouca empresa para comprar. Bem pouca, muitas deslistagens, free float mais baixo pode recompra, aí eu acho que a gente vai ter uma oportunidade talvez histórica, como poucas vezes a gente viu. Mas o cenário para esse começo de ano não parece trivial e as coisas pioraram bastante na semana passada para cá, dada essa besteira que o governo fez assim da comunicação conjunta. O Kelete, do jeito que você fala, parece que a bolsa está barata. E, ao mesmo tempo, faltam investidores de bolsa. Como que você faz para fazer essa sua seleção de ações e como isso que você falou agora há pouco, das empresas que você, os setores ou que você olha, isso se reflete na sua carteira? A gente não gosta de dizer, toda vez eu falo isso, a bolsa está barata, seletivamente barata, porque como a gente faz short e ganhou bastante dinheiro short em muitas ações,
que a governança era muito ruim, que a estrutura de capital das empresas eram ruins, que os managements eram muito agressivos, peito aberto, num cenário de Brasil difícil. Deu para ganhar dinheiro vendido em várias ações e deu para dar uma ajudinha na cota nos últimos 2 anos. Agora muitas empresas caíram dessas menores e fica mais difícil ficar vendido nessas empresas. Então a gente está vendendo em empresas que o momento é ruim, que são fundings bons, não necessariamente vão despencar, mas acho que tem pouco upside. E aí, seletivamente, a gente vai pensando em empresas que, historicamente, eu acho que nunca vi nesse nível de múltiplo. Só que, por que ele está aqui agora? Porque ninguém sabe qual vai ser o earnings, né, de 2025. Então, a dúvida é, bom, eu estou comprando Vivara, a gente tem Vivara, a 9 vezes o lucro de 2025. Era 12, caiu para 9. Está 9 agora. Vai ser até com 600 milhões de lucro para o ano que vem. É realista? Realista, é possível, é possível. Acho que pode entregar. Mas e se não for? Porque agora o cenário ficou mais incerto. Então, tá bom, se eu errar o lucro 10% e for 540, é 10 vezes lucro. Eu acho bom Vivara 10 vezes o lucro. Eu acho bom. Cyrela, talvez seria uma das maiores posições do fundo. Dado o cenário macro, você tem que ajustar a posição. Isso aqui a Alpha aqui sabe fazer bem. Então, alocar bem, se preocupar com governança corporativa, estar perto dos bons CEOs, calibrar a posição, ajustar a posição ao cenário. Eu acredito muito nisso. Não adianta, vou comprar, fechar o olho, esperar que vai melhorar. Você faz uma gestão quase que diária, então? Não sei se diária, Alf, mas a gente faz uma gestão bastante ativa, sem zerar, sem ficar tradando, posição assim, agora é 0, agora é 5, não é isso. Mas eu acho que faz muito parte do script Brasil você calibrar o tamanho da posição, saber diversificar, construir portfólio equilibrado, se preocupar muito com governança aqui no Brasil, muito, muito, vale muito, tá? Vale quase tudo. Olha o que está acontecendo agora com as empresas que têm governança ruim e estrutura de capital ruim. Você não consegue encostar, virou tóxico, né? Virou um negócio assim, ruim de ter. E aí, nessas horas que a maré baixa, aí realmente complica. Então, como é que a gente faz? Cyrela, porque eu estava voltando ao assunto. A gente está vendo aqui 4,5 vezes, abaixo de 5 vezes o lucro do ano que vem, com dividendo alto, talvez 10% de dividendo. É empresa que dominou o mercado, as outras estão frágeis, vendendo muito bem, com uma margem muito boa ainda, entregando o resultado, crescendo bem. Bom, mas se a gente tiver errado, e o cenário virar, e os custos subirem alguma coisa, acho que até vão, mão de obra está mais difícil. Se a gente errar 10, 15% o lucro, a Cyrela vai estar ainda perto de 5 vezes o lucro. Historicamente, eu não lembro de ver essa Cyrela numa situação tão boa, hoje, dentro do mercado, que está muito pujante ainda, a 5 vezes o lucro se eu tiver errado. Então, aí a simetria, ela é ao meu favor. Eu gosto muito disso, a direcional, eu vejo a 6 vezes o lucro, mas com 20% de dividendo nos próximos 13 meses. Eu estou protegido pelo dividendo. E assim é Porto Seguro, assim é direcional, e assim são as coisas que Santos Brasil que a gente acertou também, foi muito bom. Algumas coisas que tinham preconceito, o pessoal falava, não, eu só olho a maior. A gente não tem problema nenhum em olhar a maior e olhar as do meio também. E eu acho que ali que muita gente deixou de olhar, foram que aconteceram as grandes histórias da Alpha aqui de 2023 e 2024. Eu acho que porque muita gente deixou de olhar e a gente acertou. Quais são? CIA, que foi uma história emblemática para mim, meu sócio, Bruno, parceiro, braço direito, trabalhamos junto, sempre ali, os analistas muito bons também, e eles estavam olhando junto com o meu analista, com o Alex, que é muito bom, e falaram, essa empresa no terceiro trimestre do ano passado gerou de caixa o market cap dela. E aí começou a chamar a atenção e ninguém nem olhava para a empresa. Não, porque, tinha Shein, tinha concorrência chinesa, juro alto, varejo... A Renner é melhor, então não olha a outra. Olha, vamos ligar na empresa. CEO e CFO receberam super bem a gente lá, eles foram em setembro, outubro do ano passado. A ação estava a R$4. E, assim, no R$4 não significa nada, mas parecia um PI baixo, um múltiplo baixo, e a gente foi, os caras receberam a gente, começamos a falar com eles, ninguém olhava praticamente. E, a gente está melhorando, as vendas estão melhores, as coleções estão melhores, a gente está trocando ali a parte de eletrônicos por produtos de beleza, a margem está melhorando, a gente está conseguindo precificar melhor os produtos.
Dito e feito, o cara nos últimos 13, 14 meses, assim, brilhou de um jeito que ele entrega um semi-store quase o dobro da Guararapes e da Loja Renner. Ah, mas ele está fazendo isso porque o cartão de crédito está acelerando as vendas. Ele está diminuindo agora, assim, o pace e está entregando. Então, pô, a gente pegou do 4 até o 12 sozinho. Pô, mas dá para ter os 8% de posição? Não, pegamos com 2%. Mas esses dois viram 4, daí você diminui para 2 de novo, vira 4 de novo e você ganha quase que sozinho. Então, esse tipo de história a gente conseguiu pegar na direcional, que triplicou. E eu fico triste que muita gente tem um preconceito. Ah, eu não invisto em construção porque é cíclico. Esse ciclo está durando já 3, 4 anos e pegou pandemia. E olha o que os caras fizeram, Cury direcional, dentro da pandemia. Sendo que 2, 3 não fizeram. Então, a Tenda teve problema, a MRV teve problema, e a direcional e a Cury entregaram assim, com o pior cenário do mundo. Esses caras estão de vento a favor, estão muito baratos. Então, essas coisas, direcional, Porto Seguro, Santos Brasil, CIA, Decolar, porque empresas que são listadas lá fora, mas têm certa receita no Brasil, a gente pode investir. E a gente também, mesma coisa. Falou com eles, ninguém olhava, todo mundo achava CVC podia ter alguma coisa, mas estava super estressado o balanço. Pô, a gente olhou a despegar, a 8 vezes o lucro, sem dívida. A 1, 2, 3 tinha acabado de quebrar e ir pro saco. Pô, dobrou. E nós pegamos essa dobrada sozinha. Mas eu vou com quanto? Eu vou com 2%, 2,5%. Então a gente ganhou 200 bens aqui. Então ganhamos muito dinheiro, um bom dinheiro, onde talvez pouca gente ganhou e não olhou. Agora os fundos estão todos menores, dá para olhar tudo. Então a gente não tem muito esse preconceito, é só calibrar no tamanho de posição. Essa foi a Alpha aqui que conseguiu ganhar dinheiro nesses longs, com um portfólio bem equilibrado, com exportadoras, com elétricas e também no short pegando o que a gente fala de grupo tarja preta, estrutura de capital errado e algumas empresas que são caras e são bons fundings para comprar as coisas que a gente gosta. Você ganhou dinheiro também, acredite se quiser, com Get Ninjas. Como foi a sua estratégia? E você tem uma estratégia semelhante agora da Get Ninja, embora os fundamentos sejam diferentes, né? Essa eu já contei algumas vezes, mas rapidamente. A gente tem um amigão que era do conselho da Get Ninjas, eles também fizeram uma Asset, fez um investimento lá atrás e perderam muito dinheiro, caiu 90%. Quando tinha caído 90% a ação, a gente começou a olhar a empresa, o caixa. Muitas vezes, que eu acho que o pessoal está olhando na Enjoei, hoje está chegando perto do caixa e não está queimando o caixa. Só que na Get Ninjas é o seguinte, a gente tinha certeza, Ralph, que o business não ia para frente. Tá? O business model ali era fadado a terminar. Tinha 290 milhões no caixa, que era equivalente a R$ 5,40 por ação, e a ação estava R$ 2,40 na bolsa. Vendedor a 2,40 de não quantas você queria, porque a empresa valia 140 milhões de reais, mas tinha venda. Tinha gente estopando, desistindo, etc. E a gente falou com esse cara lá, falou, pô, e aí? Acho que não vai mais queimar caixa. Pô, então é o seguinte, vamos comprar R$ 1 por 40 centavos. Porque se ela tá 2,40 e vale 5,40, o caixa, pô, é a primeira vez que eu vou tentar, acho que eu vou conseguir comprar R$ 1 por 40 centavos. O meu sócio falou exatamente isso, pô, vamos tentar. Conseguimos. Só que a liquidez era baixa e a gente teve a ideia de abrir um fundo separado por conta da liquidez, de prazo de resgate. Conseguimos captar uns 10 milhões de reais, quase 10, e montamos uma posição a 2,40, 2,50 de médio. E logo depois começamos a chegar na empresa e falamos, pô, você tem que distribuir esse caixa, não faz sentido você estar aplicado a CDI nesse caixa. E ao mesmo tempo que a gente conversava com eles e tinha uma decisão de distribuir R$ 4 por ação, então já teríamos um ganho de 50% aqui, veio surpreendentemente a Reag, viu essa arbitragem e ainda ele tinha a vantagem de o seguinte, mesmo se ele pagar R$ 3, ele foi pagando até 4 e pouco, ele conseguiu o benefício fiscal, se ele comprar a companhia e ter o controle, ele destituiu o fundador e ficou com o prejuízo acumulado que tinha 92 milhões de reais, então fez uma operação espetacular. Para isso ele precisava das nossas ações, então ele foi atacando o mercado, a hora que chegou perto dos R$ 5, tinha comprador, a gente vendeu tudo. Então foi uma operação que deu 80% em 4 meses e ficou marcado, porque é uma arbitragem que tinha em bolsa que pouquíssimos fundos pegaram. A gente pegou com o bolso separado e aí a gente falou, pô, que legal, se a gente conseguir vislumbrar alguma oportunidade dessas, tanto que é uma oportunidade de arbitragem de caixa, como
alguma coisa assimétrica, que é o caso da Priner agora. Essa que você está montando uma estratégia semelhante. Semelhante que eu digo no sentido de ter um fundo separado. Perfeito, a gente conseguiu já comprar mais de 5% da empresa, que está, grande parte, nesse fundo separado, que não tem prazo de resgate, que é um passivo bom, que é family office, que são pessoas que gostam de teses únicas, e essa é uma empresa que presta serviços industriais, que está com o valor de mercado muito parecido com o IPO de 2000 e de 5 anos atrás, só que ela multiplicou a EBITDA por 5 vezes, a receita por 5, 6 vezes, e tem feito aquisições importantes agora na área industrial, em verticais que ela não atuava, como açúcar e etanol, e agora mineração. Acabou de comprar uma empresa chamada Real, que faz 500 milhões de reais de faturamento, e a Priner tinha perto de 1 bi 200, 1 bi 200, com margens melhores. Então a gente está vendo, essa é uma empresa muito diferenciada, que presta serviço em plataforma de petróleo, para os nórdicos, que você precisa ter certificações para atender esses clientes, e que tem uma perspectiva de crescimento enorme dentro desse Brasil que precisa desse tipo de serviço, e está valendo perto de 3 vezes o EBITDA, crescendo pelo menos 20, 25% ao ano, com margens crescentes. Então, é uma empresa espetacular, com um management muito sério, que tem acionistas de referência. Eu acho que a gente agora vira um acionista de referência junto com a Leblon e com mais outros 2 fundos, que tem uma perspectiva enorme e que eu acho que pode ir para 500 milhões de EBITDA em 2 anos, tranquilamente. Se valer 4 vezes isso, 5 vezes isso, vale 2 bi. Ela vale 600 milhões de reais na bolsa hoje. Então, assim, se tiver um ambiente minimamente saudável para investir, essa é uma das empresas que eu aposto que pode triplicar na bolsa. A gente abre um fundo separado e faz um investimento de longo prazo nela. Você tem prazo para ficar aí ou você vai ficar esperando um momento em que pode ter um upside muito bom na ação? Nenhum prazo para resgate, assim, não tem deadline. A gente, na Get Ninja foi 4 meses, deu uma sorte, não era esse o horizonte. A gente fala, o horizonte esperado é 1 ano, na Get Ninja era esse. Na Priner eu acho que são 2, 3 anos pelo menos. Mas você esperava uma distribuição do caixa, não? Isso. Na Get Ninja. Você ia ganhar pelo caixa e não pelo valor da ação. Perfeito. Eu ia pegar os R$4, ia devolver para o acionista e depois ia pensar se ia desinvestir na ação ou não. Então, a REAG antecipou este movimento, vindo ao mercado e fazendo a OPA e tomando o controle da empresa. Na Priner não tem muito isso. Pode acontecer de alguém querer comprar ela? Eu acho que pode. Não estou comprado por causa disso. Estou comprado porque estou vendo uma evolução muito grande nos fundamentos da empresa, um management muito sério, acionistas de referência e uma perspectiva de pelo menos dobrar ou triplicar no médio prazo. O Quelete, dado esse cenário, foi muito difícil ganhar dinheiro na Bolsa nos últimos anos. Como está o comportamento dos seus fundos? Essa é uma coisa que a gente continua muito disciplinado, não tira o olho da bola, são 25 anos junto com a equipe ali, trabalhando 12, 14 horas por dia, então a gente ama, gosta do que faz. Pessoal, hoje, mais do que qualquer cenário que eu já vi nos últimos anos, eu acho que a gente viu isso 10 anos atrás, mas hoje, nesse século, é um dos cenários mais desafiadores para se investir em bolsa. Então, não adianta vocês pensarem que, caiu muito essa ação e ela vai voltar. Tem muita empresa, e eu posso falar 30, 40, que não vão voltar. Nunca mais, para o preço que estava. Não vou voltar. Vai ser o mercado melhorar. Nunca mais volta. Muitas empresas que... Eu posso falar várias, tá? Infracommerce, Sequoia, outras, Neogrid e outras mais. Aqueles IPOs. Problemas de CAD, de estrutura de capital, mas dívida alta. E precificações erradas em mercados de euforia. Tá. Eu acho que os gestores, mesmo que volte a época do oba-oba, tá todo mundo super escolado, casca grossa, esse tipo de empresa não volta mais para o mercado, porque os valuations vão ser muito discrepantes do que os bancos querem vender, as empresas querem vender e os clientes querem pagar e os fundos querem pagar. Então, vai demorar muito tempo para voltar essa safra, tem que ser muitos anos de bonança. E aí, como é que a gente se estruturou nos últimos anos? Um portfólio muito equilibrado, preocupado, como eu falei, com governança, com construção de portfólio, com tamanho de posição, e saber operar as posições e acertando essas teses, muitas que a gente
Foi autêntico, é uma palavra que eu gosto muito de falar. Qual a diferença da FOC? Ser autêntico, preocupado com governança e com management, e com resultado, com compromisso em as empresas e os managements estarem preocupados com o acionista minoritário. Aqui tem um alinhamento, eu vejo muito isso em várias empresas, várias que a gente investe, várias. Estou vendo isso na Copel, estou vendo na Direcional há muitos anos, na Porto Seguro, em algumas outras empresas de energia. Então, isso, a Multiplan fez agora um move comprando a participação do canadense, onde ela ofereceu o mesmo preço que ela comprou para os minoritários, os shoppings que ela tem, com 18% de desconto. Pô, isso é baita demonstração de confiança e de governança. Então, é isso que a gente conseguiu ganhar. E acho que uma coisa mais interessante, pô, a bolsa não subiu, mas os nossos fundos subiram assim, o principal, que é o long bias, subiu 45%. 2024. 23 mais 24. 23, né? 23 subiu 32, 33 e 24 está subindo perto de 10. Num cenário onde muita gente caiu e o Ibov, nesse período, acho que a gente abriu 30 pontos do Ibov, e olha que tem Petrobras pra caramba nessa alta do Ibov aí, desses últimos, principalmente do ano passado, que o Ibov subiu 23, a Petro foi 2/3 disso, mas do Small, que é um índice mais doméstico, não que a gente seja Small, mas acho que um comparativo melhor, a gente abriu 50% de diferença, 50 pontos percentuais. Então, a parte legal é, quando o mercado sobe, mercado de beta, todo mundo ganha. E aí os caras mais peitudos, que enfim, sabe, compram as coisas mais tarja pretas que sobem mesmo, vão falar que são os melhores. A gente nem gosta de ser o melhor, que normalmente o melhor tem alguma coisa esquisita ali. Então, eu acho que a gente tem que estar no primeiro quartil, com o pé no chão, mantendo a disciplina de alocação, mas no mercado de alfa, que é o seguinte, ó, primeiro dia do governo Lula, 2023, a bolsa era 115 mil pontos, a Petrobras ajudou bastante esse índice, aí a Vale atrapalhou, mas a Petro ajudou mais que a Vale atrapalhou. A bolsa não saiu do lugar praticamente. Então subir 45% sem a bolsa sair do lugar e com o Small caindo muito, eu acho que é uma vitória. Tá meio que tá como um exame de coração, sobe e desce, já bateu recorde esse ano, já foi para patamares menores, agora tá ruim. Espera não pegar o desfibrilador, né? Porque, realmente, depois da última semana, o desfibrilador ficou mais perto, mas enfim, vamos navegando. Como foi para você essa semana? Foi, a gente tinha uma posição de caixa de 15% e 20%, impressionante que a gente foi disciplinado em guardar o caixa, mas a partir da semana passada a gente começou a botar um pouco de posição nessas empresas que parece que, se a gente tiver errado, algumas domésticas aguentam um pouco de desaforo, porque estamos comprando sabe, o pessoal fica, pô, mas agora a Localiza está 10 vezes o lucro do ano que vem. Pô, mas eu não sei qual é o lucro, mas eu acho que razoável, assim, se errar muito, 30, se errar 20%, tá 12 vezes. Pô, mas agora parece que é palavrão comprar Localiza 10, 12 vezes. A gente nunca teve, agora a gente está eventualmente botando um pé, aumentando a posição e tal. As construtoras a 5 vezes lucro. Não, eu não toco nesse negócio porque agora... Não, mas não tem dívida. A Direcional, sei lá, não tem dívida. Então tá super boa a estrutura de capital e as empresas estão entregando. E a Direcional, acho que as baixas rendas ainda têm o fato de serem as mais protegidas aqui desse governo atual. O setor protegido. Mesmo assim, a Cyrela eu acho que está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, aquele negócio, não tem muito preconceito. Ter uma posição de caixa importante para essas horas que chacoalha, e agora um portfólio que não pode estar absolutamente alocado em empresas alavancadas e com governança ruim, estrutura de capital ruim. Aqui não é hora de querer ser herói. Então é tentar gerar alfa com essas empresas resilientes que, quando a gente atravessar, vão se provar as ganhadoras. Isso acontece no Brasil. Então o cenário não é tão ruim como 10 anos atrás. Muitas empresas não estão alavancadas, não estão quebradas, porém outras estão com grandes desafios e eu acho bons fundos para ficar vendido. Quelete, a gente está chegando ao final, foi rápido, passou rápido, e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Podemos. Você contou aí algumas histórias bonitas, mas me diz aí um investimento que você se arrepende. Certamente eu e meu sócio e a turma, a gente tinha uma posição média, né, pequena média, em Sequoia, que é uma empresa de logística que tinha um plano desde o IPO, que a gente tinha uma proximidade com o CEO, com o management, cabeça boa, um cara que entende muito do setor, mas que era muito peito aberto para o Brasil. Fez aquisições, se alavancou,
num business de margem muito apertada, onde os grandes players globais estavam aqui e ficam apertando preço, então a operação é muito, muito tight e margens difíceis, e aí quando o cenário dá uma mudada, evento Americanas, os descontos, as antecipações de recebíveis, e aí a estrutura de capital da empresa começa a ficar ruim, aí é uma bola de neve, a empresa começa a piorar e vai para a derrocada. Hoje está numa situação distressed, alguns fundos que compram essas situações tentando virar, mas essa foi um grande arrependimento e a gente viu a pior, só que estava perto do management, e aí você tem que tomar cuidado com isso essas horas, porque o cara pode te vender alguma coisa que, a gente vai virar, pode acontecer alguma coisa aqui, a gente está melhorando nesse lado, estamos falando com alguém para tentar virar esse negócio, e no fundo vai deteriorando até você perder bastante, e a gente estopou. Uma pena, porque o ano passado ainda teria sido melhor ainda, não fosse essa posição. Grande arrependimento e grande aprendizado. Essa é a parte boa, a gente aprende. E o contrário, o investimento que você se orgulha? Foram vários, mas eu acho que o grande investimento que a gente acha que se orgulha e que carrega até hoje, posição talvez um pouco menor, mas é a Direcional Engenharia, porque era um investimento zero trivial quando a empresa valia 1,5 bi e tinha muito preconceito e todo mundo achava que a MRV era muito melhor e que as grandes eram melhores. E aí a gente, muito próximo do management, do fundador, do filho, o jeito que ele conduz, a humildade que ele tem, o jeito que ele pensa, a preocupação que ele tem com o acionista minoritário. Não tenho nenhuma dúvida que essa vai ser a maior empresa de baixa renda do Brasil e a mais rentável. Não basta ser a maior. Eu nem acho que ela vai ser a maior, mas ela vai ser a mais rentável. E por isso ela vai ser talvez o maior market cap da companhia. Então, nossa posição, preço médio é R$ 10, não estou brincando. E ela já pagou vários dividendos. E ela está perto de R$ 30. Então, triplicamos em 2, 3 anos. Sendo que nesse meio do caminho teve juro para cima, teve guerra, teve inflação. E teve do outro lado uma empresa que absolutamente surpreendeu todo mundo e vai continuar. Não tenho dúvida nenhuma que as grandes surpresas virão. Essa é uma das que a gente, junto com Unidas lá atrás, acho que foram os grandes ganhos do fundo. E um livro de cabeceira? Já li umas 3, 4 vezes. Eu tenho lido pouco, Ralph. Tá sobrando pouco tempo. Eu preciso cuidar dos meus filhos, da minha esposa e da minha bicicleta. É... Covil de Ladrões. Covil de Ladrões é um livro de 1980, 90, quando eu comecei a pensar em vir para o mercado. A história do Michael Milken, que foi um dos grandes operadores de junk bonds nos Estados Unidos na época de 80, que é uma época super glamurosa, e que ali rolavam vários esquemas de insider information com alguns banqueiros que estavam na Lehman Brothers, Goldman Sachs, e aí ele fez muito dinheiro com isso. História maravilhosa. O cara foi pego, condenado, pagou US$ 1 bilhão de multa para a SEC, ficou preso. Teve um câncer de próstata, tratou, se curou e ajuda hoje a SEC a combater esse tipo de crime. Então, eu recomendo ler porque é um clássico e é uma época bem legal de mercado e me marca muito, assim, já li várias vezes, sempre recomendo para quem está entrando no mercado, um livro bem legal. E um hobby? Esse não tem dúvida nenhuma, que é o pedal, que é o que me faz bem, que é o que me estimula a acordar às 5:30 da manhã e Você pedala na cidade, no campo? pedala em tudo quanto é lugar. Você, inclusive, veio de bicicleta aqui para gravar esse programa. Vamos, né? Tem trânsito, a gente pega mountain bike e vem, mas minha paixão é speed, minha paixão desde moleque, onde eu olhava quando eu ia com meu avô para a França e a gente parava 3 horas da tarde no café e olhava na televisão a etapa do Tour de France, na época do Lance Armstrong, que depois até comprometeu um pouco o esporte por causa do doping. Exato. Ficou um tempo no limbo, mas agora voltou de uma maneira espetacular e mais de 10 anos já treinando bastante de manhã, então não deixo de treinar, me faz bem para a cabeça, gera endorfina, me deixa pronto pro dia. E Quelete, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual é a sua frase? Frase simples para o momento atual.
para todo mundo. Eu acho que tá mercado financeiro super desafiado e, enfim, no final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no final. Frase simples, mas eu acho boa. Um amigo meu repete bastante isso para mim de mercado e eu guardei para mim isso. Então, para quem trabalha duro, é honesto, não cria atalho, no final vai dar certo. Vamos construir isso junto com todo mundo, que o governo entenda que a gente está com vontade de empreender, de dar dinheiro para as empresas. O mercado de capitais é o dinheiro mais barato que tem para financiar as empresas. A listar, faz 3 anos que não tem IPO. Os empresários estão querendo ajudar o Brasil, só que com juros de 14% e 15% não dá. Então, essa é a frase que fica para todo mundo, inclusive para Brasília, para o mercado financeiro, para todo mundo que está nos ouvindo. Kelete, muito obrigado aqui pela entrevista e pela conversa no Café com o Investidor. A gente que agradece a oportunidade, a Neofeed, parabéns pelo trabalho, Ralf, parabéns pelo que vocês têm feito e a gente vai se falar em breve. Obrigado pela atenção. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Christian Kelete. Ele é CEO e fundador da AlphaKey, uma gestora de ações aqui do mercado brasileiro. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcasts, segue a gente lá e espalhe a palavra. Obrigado e até o próximo episódio.